baby, please don't go. Oh, baby, baby, please don't go. Oh, baby. E hoje eu recebo aqui no programa um representante de uma das bandas que, se não foi a mais importante, foi uma das mais importantes e mais conhecidas bandas de blues em Mato Grosso do Sul. E eu estou falando da Bêbados Habilidosos. E eu vou conversar hoje com Marcelo Rezende. Marcelo, bem-vindo ao Arquivo Musical. Obrigado, Luiz, em primeiro lugar pelo convite, né? Fico muito agradecido, né? E vim aqui contar um pouquinho dessa história que acho que ficou eternizada, pelo menos numa linha aí da história musical do Mato Grosso do Sul. Na verdade, assim, a gente sabe que as bandas têm vários integrantes, né? Bandas de blues, de rock, mas assim, a gente não vai conseguir conversar com todo mundo, né? Então você vai ser o nosso representante do Bêbados Habilidosos aqui. E aí, você que vai poder me dizer, realmente é a banda de blues mais conhecida no estado? Eu acredito que, né, pela duração, pelo tanto que ela representou, é sim a mais conhecida. Hoje em dia a gente sabe, né, o blues já está tomando novos rumos, a gente já tem o Whisky de Segunda representando muito bem o blues local. Estão com um disco novo, o disco saiu, Temos um blues bar, né? O blues bar que agora virou o reduto do blues e dos seus derivados, né? Então eu acho que a cidade nunca teve tão blues como ela está no momento. E Mato Grosso do Sul também, por conta até do festival de blues lá de Bonito. Então a gente sabe que a representatividade do blues é muito grande hoje em dia no Mato Grosso do Sul. Mas então eu queria que a gente vai retomar agora aquele papo que a gente estava levando, que era falar sobre o final da Blues Band e o início do Bando do Velho Jack e da Bêbados Habilidosos. Bom, a Blues Band ela existiu, né, em meados dos anos 90, acredito que ela foi até 96, 97. Quem ouvirá o meu último blues? Será alguém que me ama? Será alguém que me odeia? Será que alguém vai gostar do meu último blues? A formação final, o Renato Fernandes vocal, Fábio Brum guitarra, né, Marcos e a Luz baixo e o Bosco bateria. O Batata, eventualmente, ele fazia alguns shows que eles mesclavam. Eu lembro que eu cheguei a assistir show que era da Blues Band, que ela, vamos dizer assim, ela tinha metade do repertório com as músicas do Renato e depois o Batata entrava, ela pegava uma veia mais rock and roll. Então no finalzinho já tinha essa proposta. I feel good, knew that I would not. I feel good, knew that I would not. So good, I love you. Com o encerramento da Blues Band, surgem as duas bandas, o Bando do Velho Jack e o Bêbados. Do bando, né, teve o Fabinho, né, que era da Blues Band, o Marcos e a Luz, né, o Fábio Brum, Marcos e a Luz e o Bosco montaram um bando juntamente com Alex Batata. E aí, então, surge o Bêbados Habilidosos. O Como é que Bêbados, foi? no caso, foi o Renato, né, e o Ednei, que era o baterista que tinha saído pouco antes da entrada do Bosco. Renato e Ednei me convidam para entrar no Bêbados. Eu era vizinho do Renato, morava no Santo Amaro, a gente se conhecia já, se cumprimentava já, vamos dizer assim, era quase amigo. E eu ficava sempre tocando violão numa esquina. E toda vez que o Renato passava lá, eu estava tocando músicas do Creedence. Tanto é que o Renato não sabia meu nome, ele me chamava de Creedence. E aí o que acontece? Ele passando por ali, né, um dia ele resolveu me chamar para ser o baixista dos Bêbados, né? Ele já sabia que eu era baixista, né? Eu tinha uma amizade já com o Ednei também, e eu topei a empreitada. Para a guitarra, a gente chamou o Rodrigo Paiva, que permaneceu até o final. Ele saiu durante uma época do Bêbados, voltando depois e ficou com a gente até o final.
Então a formação original era Renato Fernandes, Rodrigo Paiva guitarra, né, o Renato vocal, eu no contrabaixo e o Ednei Costa na bateria. Ele bebia praticamente o dia inteiro. Frequentava há muito tempo o mesmo bar. Conhecia todo mundo naquele submundo do burguês ao cozinheiro. Sabia de cor todas as frases do banheiro. Ele sabia que ia terminar sozinho. Se acostumou a ter como parceiro seu copo de uísque. Se contentava com a sinuca, uma outra prostituta e uma dose de uísque com gelo. Não perturbava ninguém, mas a sociedade tinha medo. Ele é uma mosca de bar. Ele é uma mosca de bar. Ele é uma mosca de bar e Botequim é seu lugar. Eu queria falar um pouquinho, antes também queria falar de você, né? Você é nascido aqui em Campo Grande, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu nasci aqui em Campo Grande em 1972, sou filho da terra, tenho orgulho disso. Com 7 meses eu fui para São Paulo, minha família mudou-se para São Paulo, aí eu fui morar um tempo na casa dos meus avós, né, meus avós maternos, e fiquei lá, né, dos 7 meses até os 14 anos, aí eu volto para Campo Grande. E é nessa época também que eu começo a despertar o gosto pela música, né? Eu sou filho de músico, né? Meu pai era guitarrista. Então eu despertei o gosto pela música, assim, acho que meu primeiro contato, a primeira coisa que eu ouvi na vida que me fez a cabeça foi Elvis Presley. Era um compacto, daqueles compactos simples, né? Uma música de cada lado. Eu lembro que tinha Jailhouse Rock e aquilo me enfeitiçou. Eu era um molequinho, né? Isso eu tinha 8 anos quando comecei a gostar de música. Tocar aos 14. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu sempre que eu via aquilo, eu pensava, pô, é isso que eu quero da vida, né? Quem sabe um dia ser igual ao Elvis Presley. Muita pretensão. E aí essa história do pai, seu pai faleceu jovem, mas assim, ele era um guitarrista e tinha essa ideia, né? Acho que tem o meu avô também, né? O pai, né? O meu avô paterno também gostava muito tocava violão. Eu lembro que cheguei a ver ele tocar, era muito divertido. Ele era canhoto, ele fazia igual o Jimi Hendrix, né? Meu avô. Ele só invertia, mas ele tocava umas modas de viola, mas era bonito de ver. Então não teve escapatória, estava no sangue mesmo. Estava no sangue, né? Mas aí você começou tocando guitarra, né? Exatamente. A minha primeira guitarra eu ganhei de um tio que eu tenho muito apreço, que é um irmão do meu pai, meu tio Abel. E ele me levou numa loja, uma lojinha de instrumento que tinha lá na rodoviária antiga. Eu lembro que ele chegou para mim e falou, ó, escolhe aí uma guitarra para você. Para mim aquilo foi um choque, né? Porque eu até então estava lá no violãozinho, com aquelas revistinhas de violão que vendia em banca, né? Vigu, né? Cifra, né? Para você poder pegar a musiquinha. E de repente eu lembro que eu escolhi uma guitarra, que eu tenho uma foto do meu pai que eu gosto muito, e era uma Giannini Sonic, né? Hoje, eu falar Giannini Sonic, de repente o cara fala, pô, mas o cara podia ter escolhido coisa melhor. Mas para mim, na época, eu queria um instrumento que fosse parecido com o do meu pai. E a que era mais parecida com a guitarra dele, eu escolhi para mim. Toquei guitarra, acho que por uns 4 anos. E na época eu fazia parte de uma banda chamada Zíper Aberto, olha o nome da banda. Era uma banda de uma rapaziada lá do Zé Abrão, né? E nessa banda, inclusive, vale até lembrar aqui uma historinha, né? Um parênteses no meio. O cara que era o baixista antes, hoje ele é baixista, o Luizinho, ele é baixista do Só Pra Contrariar. Aqueles caras que fizeram a música da Baratinha lá, bater na barata. Então, na época ele era guitarrista, e aí a gente tinha um baixista que chamava Raimundo. Eu lembro que uma vez o Raimundo faltou um dos ensaios e o baixo estava lá. Como eu fazia guitarra base e o Luizinho, né, o Lula, né, que era o apelido dele pra gente, era guitarra solo, os caras falaram, Marcelo, marca o baixo aí, né, só para segurar a onda. Peguei o contrabaixo, toquei e nunca mais larguei. Eu sei que depois o Raimundo acabou saindo da banda, eu assumi o baixo, depois acabou a Zíper Aberto, né, cada um foi para um canto. Eu toquei na banda Saigon com Hélio Ferreira, que fazia um som mais hard rock. O Rodrigo Tosetti. Na verdade o Tosetti ele entra no meu lugar. Quando eu saí da Saigon ele entrou. E a gente era moleque, eu e o Rodrigo, a gente era moleque de jogar golzinho, jogar futebol, botar 2 traves de pedrinha lá e ficar jogando bola na rua. Então, quer dizer, todo mundo ali se conhecia, né, de uma certa forma, tinha um laço de amizade, como tem até hoje, e foi daí que, quando eu saí, eu chamei, falei, Rodrigo, você não quer pegar o meu lugar na banda? Que eu tô saindo. Ali eu era guitarrista ainda. Eu falei, ó, agora eu tô assumindo o baixo de vez, eu não quero saber mais de 6 cordas, não. Para mim agora é 4, eu tô feliz. Nessa Zíper Aberto, vocês tocavam o quê? Rock and roll? Olha, a gente tocava Biquíni Cavadão, tocava Léo Jaime, aí era uma mistureira danada, tinha um tecladista, a gente tocava Jean-Michel Jarre, cara, parecia banda de baile, era um negócio divertido pra caramba. Era uma linguagem rock,
Mas lógico, tinha as pegas. A gente tocava o Milionário dos Incríveis, que eu gosto pra caramba, era uma barata, era diferente, era outra onda. E era tudo gurizada, né? Ah, molecada. Eu toquei na igreja há muito tempo também, na missa, né? Na igreja católica, lá no Paulo VI, na Nossa Senhora Auxiliadora. Inclusive, na época, dali saiu o Luiz Ávila, né? Que hoje está tocando blues também por aí. O Zé Fiuza, que agora foi um dos últimos bateras do Bêbados. E era eu, o Luiz e o Zé, a gente tocava na missa, era muito divertido, que era a missa das 9, né, era dos jovens, e a gente pegava todas as músicas da missa e colocava arranjo de soul, de funk, de rock. Eu sei que a gente acabou, na época tinha um padre que era meio severo lá, ele achava aquilo moderninho demais e acabou não vingando. Limão. Mas aí dali eu saí, aí fui pro rock and roll e não saí mais. Estamos contando a história do rock, do blues, hoje no Arquivo Musical, com Bêbados Habilidosos e o Marcelo Rezende. A gente para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta.